Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso curso Evangelismo, aqui do curso de Teologia da Faculdade Batista de Minas Gerais, EAD. Você está vencendo aí as unidades, está vindo bem, parabéns, continua firme, atento, é importante isso. Essa é a unidade 5, que vai tratar sobre o evangelismo e o discipulado, porque são coisas distintas, mas complementares, né? O que é o discipulado? É o relacionamento entre um mestre e o seu discípulo com base no modelo de Cristo. Isso é importante, porque a partir do momento que a pessoa é evangelizada e ela aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, é importante que ela seja acompanhada. É importante que esse resultado que foi alcançado, né, qual seja o da conversão a Cristo, ele seja realmente mantido. Aquela pessoa não pode ser abandonada, mas ela precisa de alguém, de um mestre que vai acompanhar, que vai caminhar com ela, que vai fazer com ela como Jesus fez com seus discípulos. E talvez o grande problema hoje que nós enfrentamos nessa área do discipulado é exatamente a falta dele. Ou seja, evangelizamos, mas não conseguimos manter aquela pessoa consolidada, né, no corpo de Cristo, que é a igreja, né? Etimologicamente, ou seja, o sentido estrito da palavra discípulo é exatamente isso: aluno, aprendiz, né? Aquele que quer aprender, aquele que precisa aprender. Jesus mesmo, mais uma vez eu volto em Mateus 28, 19 e 20, ele diz: ide, fazei discípulos. Ele não nos mandou fazer adeptos, associados, membros, mas ele nos mandou fazer discípulos, né? Claro está que hoje em dia algumas pessoas têm levado este discipulado a um extremo de o mestre querer dizer ao seu discípulo o que ele deve fazer em todas as áreas da vida, por exemplo, até mesmo na área afetiva, influenciando às vezes suas decisões, como se fossem ordens. Não é esse modelo que a Bíblia apresenta. Mas o discipulado que a Bíblia apresenta é um discipulado baseado no modelo de Cristo, do seu companheirismo, de andar junto, né? Como está aí na sua apostila a citação de Sérgio Merfior, que diz o seguinte: evangelismo é dar um copo de água, discipulado é mostrar onde está a fonte. Então, o processo discipulado ele tem o objetivo de trazer maturidade para esse novo crente, para essa pessoa que nasceu de novo, não é? Jesus mesmo em Marcos 3,14, a Bíblia diz, ele designou 12 para estarem com ele. Esse estar com ele é o processo de discipulado e nos mostra a estratégia que um discipulador deve realizar com o seu discípulo. Temos também algumas etapas, né, que esse discipulador ele precisa realmente levar em conta, como por exemplo, ele deve tratar o caráter do discípulo e ensinar esse discípulo a fazer a obra de Deus, colocá-lo numa situação de maturidade. Um treinamento também depois disso, enviar o discípulo a praticar o que ele aprendeu a fazer, né? Ou seja, fazer novos discípulos, né? Então, essa premissa é básica no discipulado. Jesus é sempre o mestre. E o discipulado ele exige o quê? Um ciclo, né? Que vai primeiro do não crente, depois o novo convertido. E também o discipulado é muito indicado para aquelas pessoas que às vezes por falta de cuidado se desviaram da fé. Então, o discipulado começa com a integração do novo convertido à vida da igreja, né? É interessante que o discipulado, a integração, ele começa, por exemplo, na recepção da pessoa quando ela chega a um culto, a uma atividade da igreja. Aquele sorriso, aquele abraço, aquela palavra de recepção, ali já é um tipo de discipulado, já é um acompanhamento, né? Que depois passa para um momento do culto, da pregação, do convite à salvação, né? E depois,
quando a pessoa mesmo, ela toma uma decisão por Jesus, ela então é abraçada pela comunidade, é integrada a um dos seus departamentos, a um dos seus pequenos grupos ou classes de escola dominical, e a pessoa então assim se sente abraçada, cuidada, e começa ali então um processo que nós chamamos de consolidação, que é exatamente o cuidado e atenção dispensado a essa nova pessoa que chegou, não é? Para que ele o quê? Dê fruto, como diz João capítulo 15, e esse fruto permaneça, né? O apóstolo Paulo é um exemplo clássico de alguém que foi discipulado, né? Se você observar, por exemplo, o capítulo 9 do livro de Atos, você vai perceber o relato da experiência extraordinária do então Saulo de Tarso, né? Até que ele teve um encontro com Cristo, né? E ali indo para Damasco perseguir os cristãos, ele vê uma luz muito forte, uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele diz: quem és tu, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas é interessante que Paulo teve a visão no caminho de Damasco, mas um discípulo de Jesus chamado Ananias, que morava em Damasco, também teve uma outra visão. Está lá em capítulo 9 de Atos, versículos 11 e 12, quando o próprio Jesus, que apareceu a Paulo na estrada, aparece a Ananias, dizendo a ele o que ele devia fazer. Diz: levanta-te, vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Vejam que Jesus mesmo dá a Ananias aquilo que a gente pode chamar da ficha de consolidação. Vai na rua tal, número tal, você vai encontrar tal pessoa. Por isso é importante na consolidação termos um espaço na igreja ou no pequeno grupo que vai pegar o endereço daquela pessoa, de repente o seu número do seu telefone celular, para fazer um contato com ela posterior. Após a conversão, mais ou menos 24 horas depois, é importante que a pessoa receba aquilo que nós chamamos da fonovisita, que é uma visita por telefone, para saber como ela está, se ela precisa de oração, né? Foi assim que aconteceu com Ananias e Paulo. Ananias procurou Paulo, orou por ele foi curado daquela cegueira e Saulo então se tornou o grande apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios, o grande pregador do evangelho. É muito importante o discipulado que começa desde já, na chegada da pessoa a um culto, ou no encontro com a pessoa na rua, né? Há um termo muito interessante que alguns grupos usam, que eu acho interessante, que é o termo paternidade espiritual. É aquela pessoa que vai assumir um papel de pai, de tutor do novo crente, né? Essa ideia encontramos também na Bíblia, em 1 Coríntios 4, 15 a 17, Paulo escreve aos Coríntios dizendo: embora vocês possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Ele diz: suplico que sejam meus imitadores. Hoje as pessoas precisam de paternidade espiritual, alguém que assuma esse lugar de pai, alguém que gere como um pai gera um filho natural, alguém que gere filhos espirituais, né? Timóteo mesmo parece ter sido um desses filhos de Paulo, porque ele mesmo chama Timóteo de filho na fé. Encontramos vários outros exemplos de paternidade espiritual na Bíblia, como por exemplo Zacarias e João Batista, não é? Elias e Eliseu. Já falei de Paulo e Timóteo, né? Que são pessoas que assumiram a responsabilidade de cuidar de alguém no Evangelho. Isso nós chamamos de discipulado, de consolidação. Portanto, o discipulado está para o evangelismo, né, como algo imprescindível para que sejam mantidos os resultados. Você tem mais informações aí no texto que está publicado, e qualquer coisa também estamos à sua disposição para responder seu questionamento. Não tenha vergonha, não se sinta intimidado em nos perguntar e fazer contato conosco.
Que Deus abençoe a sua vida. Nos vemos na próxima unidade.